Bom, só um minuto. Deixa eu responder o WhatsApp. Fala, galera! Hoje eu vou falar sobre uma das placas mais promissoras e interessantes que já foram feitas depois do Arduino. Eu vou falar sobre o módulo Wi-Fi ESP8266. Depois de eu falar um pouquinho nesse vídeo, você vai entender por que essa plaquinha é tão usada no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, existe até um fórum especializado só nessa plaquinha, que você consegue acessar pelo www.esp8266.com. É uma placa muito usada no mundo inteiro porque ela é extremamente versátil e útil. Além dela conseguir fazer o seu microcontrolador se comunicar à rede de internet de maneira sem fio, né, usando simplesmente TX, RX, e eu não estou falando só de Arduino, também outros microcontroladores também podem usar ela. Você consegue usar o microcontrolador que tem dentro dela. Então, nessa plaquinha pequenininha aqui, você também consegue controlar os GPIOs dela. Quando a gente fala GPIO, principalmente o pessoal que usa Arduino, fala, mas GPIO, o que é GPIO, né? GPIO no seu Arduino nada mais são do que as portas digitais de entrada e saída. Uma das coisas mais legais dela é que tem um grupo, tem um pessoal que acabou fazendo uma espécie de uma extensão do programa do Arduino para você poder programar ela como se fosse um Arduino, né? Então, para você controlar esses GPIOs que a gente estava falando, você vai poder usar Digital Write, Digital Read, Analog Write e por aí vai. Tem uma série de comandos do Arduino que você vai poder usar ela. Além disso, ela também aceita comandos AT, como a maioria dos módulos Wi-Fi, módulo Bluetooth e por aí vai. Essa plaquinha tem a capacidade de trabalhar como estação, ou seja, você pode pegar ela, se comunicar na sua rede Wi-Fi até o seu roteador e aí com isso ter acesso à internet, como ela também trabalha como access point. O que quer dizer isso? Ela sozinha consegue gerar uma rede Wi-Fi e aí você lá do seu computador ou do seu celular consegue se comunicar nela para fazer uma comunicação entre os dois dispositivos, sem precisar ter um roteador, um terceiro equipamento. Então, por que isso é legal? Você pode gerar uma placa, você pode gerar uma página usando o web server direto nela, se comunicar do seu celular com ela retornar para o seu celular, por exemplo, uma página web que vai ter alguns botões. Com isso você consegue comandar os GPIOs dela com botões na tela do seu celular. Isso é muito, muito legal. E além disso, ela também consegue trabalhar como Station e Access Point ao mesmo tempo. Então você pode, além de estar conectado nela com um outro roteador que está ligado à internet, ela mesmo pode ter uma rede criada e você acessar ela. Também é uma qualidade dessa plaquinha aqui. Com ela, você consegue fazer a maioria dos projetos que você faz hoje com o seu fio de internet, só que sem fio. Só que para isso, por enquanto, você tem que trabalhar bastante com os comandos AT dela. É uma plaquinha extremamente útil e bem funcional. Só que ela tem alguns problemas, da mesma forma que ela tem muitas qualidades, tá? Então, qualidades, ela é extremamente barata, então colocar o Wi-Fi, internet sem fio no seu projeto via Wi-Fi nunca foi tão barato quanto usar ela. Ela é pequena, tem um consumo de corrente baixo, só que, como ponto negativo, infelizmente, a empresa que acabou criando essa plaquinha não deixou ela muito amigável a protoboard. Como você pode ver, os pinos aqui da plaquinha, eles estão um em seguida do outro e você não tem como conectar isso numa protoboard. Se você conectar esse módulo dessa forma numa protoboard, os pinos vão entrar em curto. Então, esse infelizmente é um ponto negativo nessa placa. E um outro ponto negativo nela é que o microcontrolador dela tem vários GPIOs. Tem 16 GPIOs que você poderia usar. Só que nessa plaquinha, dessa forma, você só tem acesso a 2 GPIOs. Você tem acesso ao como se fosse o pino digital 0 e o pino digital 2. Se você precisa usar um número maior de GPIOs no seu projeto, você pode dar uma olhada em uma outra placa que a gente está trabalhando, que é o módulo ESP8266, a versão feita pela Sparkfun, que chama ESP8266 The Thing, a coisa.
se você estiver precisando para o seu projeto Wi-Fi com mais GPIOs, dá uma olhada nesse módulo feito pela Sparkfun, clicando aqui. Então você vai ver que é basicamente a mesma coisa, só que com todos os pinos e os pinos num formato um pouco mais amigável para você colocar no projeto. Mas para esse vídeo eu vou usar essa plaquinha. Eu acredito que por ser uma plaquinha tão versátil, a gente vai acabar fazendo mais de um vídeo sobre ela, né? E o vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para vocês? Como fazer ela trabalhar como um Arduino, como você programar ela usando a interface do Arduino no computador, e também como que você pode fazer para trabalhar ela como um web server. Então a gente vai gerar uma página web diretamente pelo ESP8266 sem usar um Arduino para isso, tá? A gente vai usar só o microcontrolador que tem aqui dentro. Para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que instalar uma extensão no programa do Arduino para ele conseguir se comunicar com essa plaquinha. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, você precisa ter no seu computador instalado a IDE do Arduino 1.6.5. Como que você faz para ter ela? Você tem que ir no arduino.cc, aí você vai lá na área de downloads e baixa a versão 1.6.5. Tem que ser pelo menos a 1.6.5 para cima, porque a partir dessa versão você tem como instalar essas extensões de outras placas no programa, tá? Então aqui eu já tenho o 1.6.5 instalado, tá? Que tá aqui. Depois de você ter instalado, tá com esse programa rodando no seu computador, você vai lá na página da Robocore e vai procurar pelo ESP8266, tá? Entrou na página dele aqui, você desce aqui na parte de documentação e procura por esse link aqui, ó. Arduino IDE para ESP8266. Utilize o módulo Wi-Fi sem placa Arduino, tá? Essa, sem dúvida, é uma das coisas mais legais que a gente consegue fazer com esse módulo pequenininho aqui. Então, clica aqui, você vai ser redirecionado para uma página do GitHub. Desce um pouco aqui e tem as instruções para você instalar essa extensão para conseguir conversar com o ESP8266. Na verdade, a IDE poderia ser até 1.6.4, tá? Então, vamos lá. Instalado aqui o programa, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em File, depois Preferences, ou Arquivo Preferências, tá? E aí, a gente tem que vir aqui na página do GitHub que abriu e copiar esse endereço que tem aqui, ó, arduino.stable, não sei o que, ponto aqui, copia toda essa informação aqui, deixa eu até ir aqui, fazer assim, e aí você tem que colar aquele link que a gente acabou de copiar nesse lugar aqui. Então cola esse link aqui para a gente poder adicionar essas placas no programa do Arduino. Colou ele aqui, dá um OK, tá? Depois você vai vir aqui em Tools e Board, depois Boards Manager, tá? Clica aqui, você vai ver que se você descer toda essa lista aqui para baixo, olha quem que você vai encontrar aqui: ESP8266 by ESP8266 Community. Então, o que você tem que fazer agora? Install, tá? Você vai instalar, ele vai puxar da internet algumas informações que ele precisa para instalar as placas no seu computador. Depois de instalar, se você descer a telinha aqui, você vai ver a versão que foi instalada, vai estar escrito que foi instalado, você pode fechar aqui. Aí, você vai olhar aqui em File, Exemplos, você vai ver que não mudou nada. Onde que mudou então, né? Então você tem que vir aqui em Tools ou Ferramentas, se tiver em português, em Boards, tá? Em Boards você vai ver que agora, depois de todas as placas que já vem no programa, você tem a seção de módulos ESP8266, tá? Esse módulozinho azul que a gente vai usar aqui é esse Generic ESP8266 módulo aqui. Então, é esse primeirão aqui que você tem que selecionar se você quiser usar essa plaquinha. Se você quiser usar aquela outra plaquinha da Sparkfun que eu falei para vocês, daquele link que estava aqui, você tem que vir selecionar essa Sparkfun ESP8266 aqui, tá? Então, quando você seleciona essa placa, olha a mágica que vai acontecer no programa do Arduino.
Agora, quando você voltar aqui em Tools, apareceu já um monte de outras coisas aqui, tá? Que você não precisa se preocupar por enquanto, tá? E mais do que isso, se você vier aqui em Arquivo e Exemplos, você vai ver que apareceram diversos exemplos novos aqui relacionados ao ESP8266. Dá uma olhada que esses exemplos são para você usar o ESP8266 como Arduino. Esses exemplos não vão funcionar se você tiver uma placa Arduino e quiser conectar ela na internet usando o ESP. Aí você vai precisar de outros códigos. Tanto é que se eu vier aqui em Tools, em placas, eu, por exemplo, selecionar um Arduino Mega, sei lá, poderia ser um Arduino Uno, e voltar lá nos exemplos, você pode ver que aqueles exemplos que a gente estava vendo do ESP8266 sumiram daqui, tá? Então, na placa, você deixa selecionado módulo genérico ESP8266, que é esse que a gente vai usar. Antes de mais nada, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as conexões dessa plaquinha com algumas outras placas, né, para a gente poder fazer a programação nela no computador. Infelizmente, essa parte é um pouquinho chata. Por quê? O módulo ESP8266, ele é um módulo que trabalha em 3,3 volts. E então, para isso, por causa dele trabalhar em 3,3 volts, você precisa de um conversor de nível lógico, além de uma placa que vai fazer a tradução dos comandos do computador para ela, que é a placa RCF-TDI. Então, para fazer a gravação de um código do programa do Arduino nela, o que a gente vai usar? Uma placa RCF-TDI, um cabo mini USB para ligar a placa RCF-TDI no computador, um conversor de nível lógico que vai converter os sinais de 5 volts para 3V3 para a gente poder fazer essa comunicação com ela. A gente vai usar um regulador de tensão de 3,3 volts para ajudar na corrente enquanto a gente está gravando códigos, tá? Que nessa hora ela requer um pouquinho mais de corrente, mas depois para funcionar nem tanto. E também a gente vai usar um botão para fazer o reset. Você vai ver que toda vez que eu quiser enviar um código para ela, um código novo, eu vou ter que apertar um botão de reset. E eu vou usar um LED para a gente ver alguma coisa acontecer nesses primeiros testes, tá? Como que você vai ligar tudo isso? Bom, você vai lá na página da Robocore de novo, na descrição do ESP8266, se você rolar toda a página para baixo, ó, essa daqui é uma foto de como você tem que ligar ela se você quiser usar com o seu Arduino ou com a sua Blackboard. Mas o que a gente quer fazer é tirar o Arduino fora dessa brincadeira. Então a gente vai rodar toda a página para baixo e encontrar esse esquema de ligação. Se ele está meio pequeno aqui para você enxergar, eu vou dar uma dica. Se você tiver no Google Chrome, clica com o botão direito do mouse e clica em abrir imagem e uma nova guia. Aí você vem aqui, ó, você tem até a lupinha, você vai ver que essa imagem está extremamente grande, então você não vai ter problema para se perder nessas ligações, tá? Faz essas ligações com bastante calma, bastante cuidado, tá? Você vai ver todos os componentes que a gente falou que vai usar aqui. Então, essa plaquinha vermelha representa o RCF-TDI. Você tem aqui também um regulador de 3,3, o botão do reset, o conversor de nível lógico. Monta isso tudo com bastante calma, tá? Sem pressa, porque senão vai correr o risco de alguma coisa não funcionar, tá? E como sempre, eu já tenho o meu devidamente montado, tá? Você pode ver que eu montei todo o circuito numa mini protoboard, tá? Para ficar um pouquinho menor, mas você pode ver que os cabos aqui deixam a coisa um tanto quanto feia, né? Infelizmente não tem como ligar a plaquinha diretamente na protoboard, o que pouparia um bom trabalho. Lembrar que essa plaquinha, ela tem os pinos macho, então para você usar ela no seu projeto, ou você usa jumpers fêmea, igual eu estou usando aqui, ou você faz alguma plaquinha para deixar os pinos dela mais amigáveis à protoboard, né? Então também não é uma coisa tão difícil assim se você tem um pouco de experiência em placa de circuito impresso, em fazer o seu próprio circuito aí. Você pode até usar um pedacinho de PCB ilhado, você consegue fazer ela ficar bem mais amigável para você usar numa protoboard, tá? Bom, montado tudo isso aqui, você lembra de deixar a sua placa RCF-TDI em 5 volts, tá? Tem um jumperzinho aqui que você tem que deixar ele em 5 volts, porque quem vai fazer a conversão da tensão é
o regulador de tensão de 3V3 que a gente colocou na placa para não judiar muito do FTDI que tem na RCFTDI. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer alguma coisa acontecer. Eu vou ligar a minha placa RCFTDI no computador e você pode ver que no ESP8266 já acendeu um LEDzinho vermelho. O LED vermelho indica que a sua placa está funcionando, está alimentada, tá? E quando a gente for gravar, você vai ver que vai ter um LEDzinho bem em cima dela, que é um LED azul, que é um LED que está ligado num dos pinos aqui, que é o pino digital 0, tá? E ele vai sempre piscar enquanto a gente estiver passando um programa para ela. Como que eu vou fazer um código para controlar um GPIO dela? Até agora eu estava falando que ela funciona exatamente como um Arduino. Então, um código Blink do Arduino tem que funcionar igual nela. Eu tenho aqui um LED, você pode ter visto aqui no nosso circuito, que tem um LED aqui. Esse LED aqui, na verdade, não precisaria estar aí. Eu só liguei ele aí para a gente conseguir enxergar a coisa acontecer um pouquinho mais fácil. Esse LED está ligado no GPIO 2 aqui do ESP8266. Então, como que eu vou fazer isso aqui funcionar? Eu posso vir aqui em File, Exemplos, lá nos exemplos mais básicos de todos e no Blink, tá? O mesmo Blink que a gente acostuma tanto a usar com o Arduino Uno, com qualquer outra placa para ver ela funcionando, a gente vai usar ela aqui. E o que a gente vai ter que mudar? Aqui tá 13, mas eu não tenho 13 GPIOs aqui, eu tenho 2, que é o GPIO 0 e o GPIO 2, pulo 1 mesmo. Então, para a gente poder piscar esse LED que tá ligado no pino 2 do meu ESP8266, eu só tenho que mudar esse 13 para 2. Eu venho aqui, mudo para 2 e aqui para 2 também. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tempo, só para a gente ver as coisas acontecerem um pouquinho mais rápido, tá? E o que eu tenho que fazer antes de passar um código para dentro do meu ESP8266? Toda vez que eu quiser passar um novo código dessa interface do Arduino para ele, eu tenho que apertar o botão de reset, aquele botão que eu coloquei no esquema elétrico que é para fazer o reset. Quando a gente aperta esse botão, você vai ver que o LEDzinho azul que tem do lado do LED vermelho aqui, ele dá uma piscadinha bem rapidinha. Então, se eu clico aqui, ele dá aquela piscadinha, quer dizer que o meu módulo está resetado, está pronto, esperando eu mandar um novo código. Antes de gravar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na porta, selecionar a porta que está a minha placa FTDI, que no meu caso aqui é a COM6. Não preciso mexer em mais nada do que está aqui. Agora, eu vou clicar no botão do reset aqui, para ele dar aquela piscadinha. Deu a piscadinha, tá pronto para a gente gravar um novo código, tá? E quando a gente gravar um novo código, essa primeira parte é a mesma coisa no programa, né? Ele tá compilando e aí ele começa a esse monte de pontinho laranja aqui. E aí vai embora, ele vai ficar nesses pontinhos laranja até ele terminar de gravar o código dentro dessa placa. Terminou de passar o código, dá uma olhada no meu LED azul. Ele está piscando de 300 milissegundos em 300 milissegundos. Então é justamente o que eu esperava nesse código. Olha que legal, a gente está usando o ESP8266, um módulo Wi-Fi, como se fosse uma placa Arduino convencional. A gente está usando a mesma sintaxe de código. A gente está usando void setup, void loop, a gente está colocando pin mode para falar que é uma saída, a gente está usando digital write high e digital write low, a gente está usando delay para fazer esse aguardo aqui, essa espera que o LED tem para ficar acendendo e apagando, e tem muitos outros comandos do próprio Arduino que você vai poder usar com o ESP8266. Para você saber os comandos certinhos que você vai poder usar, é muito interessante que você venha aqui nessa página, que é a página que a gente pegou aquele link para adicionar as placas na IDE, e vem aqui, ó, você desce um pouco e vem aqui em Building Latest Version from Source aqui, tá? E aí você vem em referência aqui, ó, Documentation for the last development version. E aí você vem em Reference. Em Reference ele vai te falar todos os comandos que você pode usar. Então você vai ver, ó, por exemplo, aqui ele está falando que a gente pode usar Digital Read, Digital Pin Mode, Digital Write.
né? Descendo mais um pouco, ele vai falar sobre entradas analógicas. Aqui embaixo ele fala sobre saídas analógicas usando PWM. Daí, se você ver aqui, dá uma lida completa nessa página para você ter bastante conhecimento do que está se passando aqui. A saída analógica desse cara vai de 0 a 1023. Ele tem um pouco mais de incremento do que o nosso Arduino. Nas rotinas de tempo, ele aceita delay, além de millis, micros, delay, microseconds e por aí vai. Basicamente, o que o Arduino faz, né? Nos comandos de serial, a mesma coisa. Se você quiser usar o que essa plaquinha mais faz, que é essa parte de comunicação com a internet via Wi-Fi, você tem alguns comandos feitos para ela aqui, que é modo do Wi-Fi, se você vai usar como access point, ou como station e access point ao mesmo tempo, ou Wi-Fi desligado. Enfim, dá uma olhada se isso aqui for do seu interesse. O que eu quero mostrar para vocês agora, como que a gente poderia fazer, por exemplo, um fade usando isso, que é basicamente como a gente faria com o Arduino. Além de tudo isso que ela faz, ela também aceita, obviamente, as rotinas condicionais que você pode vir a ter na linguagem C. Então, por exemplo, eu vou tirar isso aqui por enquanto e vou digitar alguns loops for para a gente poder fazer um fade aqui. A few moments later. Com isso, eu consigo mostrar para vocês que realmente os pinos do ESP8266, todos eles também conseguem se comportar como pinos de saída PWM. Você pode ver que eu estou fazendo um fade com esse LED e nada mais é do que o mesmo código que a gente colocaria no Arduino. Tá, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um código com ele com um pouco mais do que ele nasceu para fazer, usando o ESP8266 como um access point para a gente se comunicar com o nosso celular nele, e quando a gente conectar, quando a gente jogar lá um determinado link no browser do celular, ele vai retornar para o nosso celular uma página web, tá? Ele vai servir nesse caso como web server. Eu preparei um código aqui bem tranquilo para a gente ver como que isso funciona, tá? Você pode ver que o código tem esse tamanho aqui só, ele começa nesse include e vai terminar no loop aqui, nessa única linha de loop que ele tem aqui. Primeira coisa do meu código, eu jogo todas as bibliotecas que eu vou usar nesse caso aqui, e nessas duas linhas eu informo para o meu ESP8266 qual que vai ser o nome da rede que eu quero que ele gere, tá? Não é o nome da rede que eu vou me conectar, porque nesse caso eu não vou estar me conectando a nenhuma rede externa, eu vou estar me conectando no ESP8266 para trabalhar com ele como se ele fosse um roteador. Então aqui poderia ser qualquer rede, por exemplo, ESP8266 e tal, coloca o nome que você quiser. No meu caso aqui eu vou colocar minha rede, tá? E na senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu também poderia deixar a rede aberta, no caso é só deixar arrancar fora essa variável password aqui e tirar de uma linha de código que está mais aqui embaixo. Você teria que tirar esse comando aqui, mas eu acredito que não seja o caso você querer criar uma rede aberta. Depois disso, eu criei uma variável do tipo string que vai armazenar o código que a gente vai usar em HTML, JavaScript, CSS, para a gente criar a nossa página. Você vai ver que ele aceita que você gere uma string com um site, como se fosse um site de verdade, e jogue pelo ESP8266 para o seu servidor. E depois a gente fala que a gente vai usar um servidor na porta 80, como ele está esperando. E esse servidor, a gente vai poder conectar nele, depois de se conectar no celular na rede que ele vai gerar, por esse IP que ele vai ter. Descendo um pouquinho mais, eu tenho uma função chamada handleRoot, tá? Que é onde vai estar o meu site propriamente dito. Aqui eu tenho o meu setup e logo embaixo eu tenho o loop. No setup, olha o que eu estou fazendo. Primeira coisa, estou falando que eu vou trabalhar com ele no modo Access Point. Ele aceita Access Point Station,
station e aquela outra que a gente viu agora há pouco, que é o off, desligado. Depois eu crio o meu access point e uma coisa muito importante, que é o servidor no que você estiver acessando. Então, é a função do Arduino que o servidor vai procurar conforme você acessa alguma coisa. Por exemplo, quando a gente acessa o http://192.168.4.1, ele está sabendo que a gente está acessando a página raiz. Então, o que acontece se eu acessar a página raiz, que é um barra, que seria o barra que tem depois daqui? Eu vou para minha função manejar raiz, né? Então, seria o site que eu tenho na raiz do meu servidor aqui. O que eu poderia fazer também? Eu poderia fazer um segundo site que eu acessaria fazendo 192.168.4.1/Vini. Aí era só eu vir aqui no barra, digitar Vini. Então, toda vez que eu acessasse o 4.1/Vini, eu iria para a função handle root, que está aqui em cima. Tá? Nesse caso aqui, não precisa de pôr nada disso aqui, porque eu não quero me chamar. E no final do setup, eu faço o begin do servidor. Tá? Se você não colocar aqui, ele não vai saber que você está querendo começar um servidor web usando ele. Tá? Da mesma forma que ele tem numa das bibliotecas lá em cima que a gente incluiu, uma função chamada handle client, que vai fazer tudo de forma transparente. Quando você pegar o seu celular, se conectar, abrir aquela página 192.168.4.1, ele vai te jogar para essa função aqui. E aqui tá o meu site em HTML, tá? Então eu tenho o título do site que tá aqui, ó, Hello World, tá? Meu body tá aqui, né? Então no meu body eu vou ter simplesmente a frase Hello World do meu ESP8266, tá? Ele vai estar com as tags H1 aqui, só pra gente ter um texto um pouco maior, ele vai estar centralizado, tá? Você pode ver que ele aceita comandos de CSS inline, né? Então eu tenho aqui que todo mundo que tiver dentro do body aqui, do body, ele vai estar na cor azul. Importante, quando você for fazer o seu site dessa forma, veja que eu estou sempre incrementando essa variável site, ó. Então eu começo com ela valendo HTML, depois eu somo nela as próximas tags com os próximos textos, vou somando tudo, né? Até que chega no final da página, que é um /HTML, né? Se você tem vontade de aprender sobre HTML, CSS, JavaScript, essas coisas, existem um monte de cursos de graça na internet que você pode dar uma olhada. Quando você vai dar um comando de estilo inline, você usa aspas, né? E se você simplesmente colocar aspas aqui, o seu programa vai dar erro, porque a aspas você usa para terminar o que vai na sua string. Então, quando você tiver aspas no meio do seu código, você tem que colocar a barra invertida aqui antes das aspas, senão vai dar problema, tá? Então, depois que você fez todo o seu site aqui, a sua variável site, você envia pelo servidor, né? Dando um 200 no servidor, que quer dizer ok, né? E você fala para ele que você está mandando um texto HTML e a sua variável site que está com essas informações. Depois eu simplesmente zero essa variável aqui, caso eu queira depois acessar de novo, para ele não ficar printando. Vamos ver como é que isso aqui funciona? O que eu tenho que fazer? Tenho que dar o reset aqui na minha plaquinha para ver o LED piscar e vou passar o código para dentro dele. Eu vou acionar meu Wi-Fi aqui, vou procurar a rede que foi gerada por ele, que no caso é essa minha rede, e colocar a senha que a gente colocou no programa aqui. Pronto, já conectou. Agora eu vou lá no meu navegador e vou colocar 192.168.4.1 e vamos lá. Olha aí o que ele me deu. Hello World do meu ESP8266. Então, o que está acontecendo aqui? Dá uma olhada que legal. O seu celular está conectado na rede que o ESP8266 gerou. Além de gerar essa rede, o ESP está servindo como um servidor web. Ele está armazenando dentro dele um site que a gente colocou aqui pelo código do Arduino, igual a gente faria se a gente estivesse usando o Arduino. E
Com isso, eu vi a informação aqui. O que você poderia fazer? Você poderia ter botões nessa tela que você aperta e a partir do JavaScript ou pegando argumento e tal, ele consegue acender lâmpadas. Você poderia ter conectado a ele sensores e aí com esses sensores, lendo porta analógica, você conseguiria ver na tela do seu celular uma temperatura, por exemplo, alguma coisa do gênero e por aí vai. Essa é só uma das muitas coisas que dá pra gente fazer usando esse módulozinho. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante de usar ele, principalmente por ser uma alternativa para projetos usando a internet extremamente barato. Eu espero que você tenha gostado. Esse é só o primeiro vídeo que a gente faz sobre ESP8266. Tem muito mais ainda por vir sobre esse módulozinho, tá legal? E se você quiser ser redirecionado direto para a página desse cara aqui, dá uma clicada aqui em cima que você vai ser redirecionado direto para lá, tá legal? Até o próximo vídeo.